Oi, gente, tudo bem? Me chamo Regina, sou nutricionista e tenho trabalhado com pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, que também pode ser chamado só de autismo ou TEA. E você sabe o que é o TEA? É um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, na qual a criança ou adolescente pode apresentar um atraso global. E não há características físicas que diferenciem uma pessoa com diagnóstico de autismo de outras sem. As características se apresentam na forma de se comunicar, interagir, se comportar e aprender de formas diferentes da maioria das outras crianças. O autismo se apresenta de forma variada entre as crianças e adolescentes com diagnóstico. Nenhuma é igual à outra. E pode haver diferença no aprendizado, pensamento e habilidades para resolver problemas, podendo variar de superdotados até severamente desafiados. Algumas crianças com TEA podem precisar de muita ajuda na realização de tarefas e nas relações pessoais em suas vidas diárias e outras de menos. Esse é o primeiro vídeo de uma série onde falaremos sobre a relação da alimentação e nutrição com TEA. Você já tinha pensado sobre isso? Então, vou começar do começo. Primeiro, vou contar para vocês como o autismo entrou na minha vida. Há uns anos atrás, duas crianças da minha família receberam um diagnóstico e comecei a estudar o tema. Na época, eu nem era uma profissional ainda. Acabei fazendo uma busca rápida na internet, só por curiosidade, para ver o que o povo estava falando sobre alimentação e autismo. Porque sobre alimentação em geral, tem tanta informação errada que é divulgada que, na maioria das vezes, é passada por pessoas que não são profissionais. Encontrei de tudo, sites e blogs com informações distorcidas e inclusive receitas prontas para a cura do autismo. Você acredita? Tipo assim, tire o glúten e a caseína do seu filho que ele ficará curado. Isso não existe, né, gente? E por falar em glúten e caseína, você sabe o que são? O glúten é uma parte da proteína encontrada nos alimentos com trigo, malte, cevada, como por exemplo pão, macarrão, bolos e biscoitos, essas coisas. E caseína é uma proteína do leite, presente na manteiga, no queijo e tudo que tiver leite. Por isso é preciso ter muito cuidado de onde e com quem buscamos as informações. O nutricionista é um dos profissionais qualificados para o cuidado das pessoas com TEA. Recentemente, encontrei um artigo que fala justamente sobre essa questão do glúten e da caseína na alimentação de pessoas com TEA. Se você quiser saber mais, vou deixar o link aqui na descrição. Nesse trabalho, concluíram que ainda não há comprovação científica para a retirada desses alimentos, fontes de glúten e caseína de todos os pacientes com diagnóstico de autismo, e que precisam de novos estudos. Destacaram ainda que é necessária uma avaliação individualizada para cada paciente, para saber a necessidade de cada um. Os estudos são novos nesse sentido e esperamos que haja mais pesquisas nessa área. Por isso, é necessário ter acompanhamento de um nutricionista para avaliar as reais necessidades da criança e do adolescente. Ou seja, cada um precisa de um plano alimentar que considere a idade, sexo, condições de vida, os exames de sangue, fezes, urina e a avaliação do comportamento da criança e adolescente. Pode ser que alguns precisem retirar as fontes de glúten e caseína e outros não. Tudo vai depender da avaliação e dos resultados dessa investigação individualizada. Um outro assunto importante são as alterações sensoriais. Pessoas com autismo podem ter muita ou pouca sensibilidade oral, visual, tátil, auditiva e olfativa, o que geralmente pode contribuir para a rejeição de determinados alimentos. E cada um tem uma relação diferente com a alimentação, não é mesmo? Por isso, nutricionistas podem ir muito além da prescrição de dietas, escutar, apoiar, orientar, compartilhar vivências e buscar caminhos em conjunto com o paciente e sua família. Mas, voltando a falar sobre as minhas buscas iniciais, comecei a ver o quanto era importante ter fontes confiáveis de informações, porque enquanto estudante eu consegui identificar que muitas estavam equivocadas. Gente, precisamos aprender a diferenciar o que é ciência e experiências confiáveis do que é achismo ou interesse comercial. Isso me fez perceber o quanto um bom profissional faz diferença no apoio à família e orientações sobre onde buscar fontes confiáveis de informações.
Comecei então a fazer buscas em materiais e sites como do Ministério da Saúde e da AMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas. Você conhece esses sites? Tem muito material interessante sobre autismo e indicação de outras referências nacionais e internacionais que atuam nessa área. Vou deixar o link aqui na descrição. E essas buscas são permanentes, precisamos estar sempre nos atualizando. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado um pouco a refletir sobre a importância da alimentação na nossa vida e para a nossa saúde. E para as crianças e adolescentes autistas, os desafios e cuidados podem ser um pouco maiores. Até a próxima. Tchau, tchau!